tarde para você que está aqui no Insta, para você que está aqui no Face, seja bem-vindo, seja bem-vinda nesta nossa conversa de segunda-feira. E hoje nós estamos aqui para falar sobre comunidade, mas por que falarmos sobre comunidade? Porque o que eu observo é que, especialmente na vida das mulheres, dos homens também, mas especialmente das mulheres, até por conta da maternidade, formar rede é fundamental. E por qual motivo? Né? Porque como que um casal faz para cuidar dessa criança depois que essa criança nasce? Por que eu digo especialmente para a mulher? Porque culturalmente é esperado que o homem vá trabalhar mesmo, né? Já é assim, sempre foi. A mulher, ela também agora vai trabalhar, e aí como é que esse casal dá conta ou acaba ficando para a mulher não ir trabalhar ou ter que encontrar soluções? E obviamente essas soluções não são exclusivamente da mulher, elas são do casal e elas são da comunidade. Mas antes da gente entrar um pouco mais aí nesse tema, eu sou a Carolina Salles, psicóloga, coach, e eu atendo especialmente mulheres aqui no consultório, no sentido de ajudá-las, né, a dissolver traumas, a dissolver aí questões emocionais que estejam emperrando para que elas possam ter uma vida melhor, mais feliz. E eu entendo que seguramente pedir ajuda é hoje quase um trauma, e não é só para mulher, não, é para mulher, para homem, é para todo mundo. E pedir ajuda representa ou denuncia fragilidade para muita gente. Então, hoje, quem é que quer pedir ajuda? Né? Ninguém quer pedir ajuda. A gente quer dar conta, eu inclusive me incluo nisso muitas vezes. Eu quero resolver as minhas coisas sem pedir ajuda para as pessoas. E aí, quando a gente se depara com algumas situações que não tem como a gente fazer sozinha, por exemplo, outro dia eu fui fazer um exame e depende daqueles exames com uma anestesia, que você depende de alguém que vai levar, que vai buscar e tal. E aí não tem jeito, tem que pedir ajuda. Como é que você vai fazer isso? Isso, claro, aqui na minha rotina, que é super estruturada. Agora eu fico imaginando, se for uma coisa pequenininha, nada. Agora eu fico imaginando, por exemplo, as famílias que têm crianças e que dependem da escolinha, aí no dia que tem feriado, como é que faz? Dependem da babá ou da empregada, alguém que trabalha em casa, o dia que essa pessoa não pode vir, como é que faz? E assim a gente vai, e quem não pode pagar uma babá também, né, como é que faz? Então, o que acontece, né? Antigamente, a gente tinha um senso de comunidade, um senso de partilha, que favorecia muito a educação das crianças, né, principalmente o gerenciar e o dar conta de tudo que estava acontecendo ali, naquele ambiente doméstico, porque é no ambiente doméstico que a gente mais precisa, não no ambiente doméstico dentro de casa, mas na conciliação desse ambiente doméstico com todas as questões que a gente tem aqui fora. É nessa conciliação, então, portanto, acaba vindo de uma necessidade doméstica, é que a gente precisa fazer essa ponte, é que a gente precisa manter essa... porque para eu dar conta das coisas aqui de fora, eu tenho que organizar aqui dentro, e dependendo de quem está aqui, ou dependendo da situação que eu tenho aqui fora, eu preciso de ajuda de outras pessoas, porque só esse núcleo não dá conta de estar aqui. Então, eu preciso de uma ponte, ou seja, de pessoas, de formação de rede, que nos ajudem a tornar possível tudo isso. Então, é muito comum, especialmente com crianças pequenas, como você faz para gerenciar. Ontem mesmo, uma cena muito interessante, né? Meu irmão estava dizendo, meu irmão está com uma bebezinha de 40 e poucos dias, né, não tem nem 50 dias, e aí ele estava dizendo, puxa, eu parei de fazer atividade física, e agora eu tô ficando mais em casa, né, e tal, eu tô com medo. Aí minha tia tava na mesa e falou assim, mas não tem problema, vai correr, você tem ali um lugar para você correr. Ele falou, e eu faço o quê com a minha filha? Eu levo ela junto para eu correr com ela? Ela só tem 50 dias, como é que eu vou fazer, né? E aí minha tia deu isso e falou, porque a hora que eu tô em casa é a hora que eu fico com ela, né? Que eu tenho a responsabilidade ali de cuidar, de fazer, né, as coisas com ela, enfim. E é muito interessante, né? Porque a gente, daí o meu outro primo que também estava na mesa disse, bem-vindo ao time, né? Porque é o time de quem monta a família
E o que é que se faz quando essa família está montada para você dar conta, por exemplo, dessas crianças que precisam ser cuidadas? Como é que faz para o casal, para o homem, para a mulher e para o trabalho? E cada vez mais, e eu achei muito legal essa discussão, porque ela precisa realmente passar pelo homem, ela é do homem e da mulher. Como é que a gente faz? Como é que a gente busca apoio e ajuda? E muitas vezes isso vem acontecendo com, né, a rede mesmo, então você chama pai, mãe, sogra, né, geralmente, e é claro que essa rede muitas vezes também é formada muito mais por mulher do que por homem, então a gente tem, normalmente são as mães ou sogras que vão ajudar, vão fazer esse apoio, isso quando moram perto, ou então uma babá, uma escolinha, esta vai sendo a rede. Agora, aquela rede que a gente tinha antes, que era uma rede de comunidade, de pessoas que moravam num bairro e que se conheciam e que se falavam, isso não tem existido mais, isso, né, ainda porque a gente vive num mundo que é muito mais virtual do que real, e aí nesse mundo a gente também não tem muito tempo para estabelecer relações tão íntimas e tão profundas com as pessoas. E aí, como é que a gente faz no momento em que a gente precisa dessa comunidade? Sabe que essa é uma questão que a gente ainda talvez vá se deparar com vários problemas dela ali na frente se a gente não começar a olhar para isso agora, né? Porque a gente tinha uma comunidade lá atrás, era possível, eu me lembro quando eu era criança, minhas tias ficavam comigo, né? A minha mãe não trabalhava, mas se ela precisasse sair, enfim, eu tinha minha avó, muitas vezes ela me deixava na casa da minha avó, todo mundo morava por perto, um ajudava o outro, também minhas primas ficavam em casa, era férias, uma ia para casa da outra, enfim, então elas tinham ali, elas tinham um apoio de morar perto, ainda porque a maior parte das minhas tias não trabalhava quando, né, eu era criança, então isso também era possível daquele jeito. Hoje a gente sabe que muitas mulheres e muitos homens estão no mercado de trabalho, agora há que se fazer algo para montar essa rede. E como é que a gente faz então para montar uma rede de apoio? Como é que é possível, e eu costumo dizer assim, né, quando eu estou atendendo uma pessoa e ela me diz, estou gestante, eu digo, olha, então vamos lá, quem é a sua rede? Quem são as pessoas que estão ao seu redor com as quais você pode contar? Por quê? Porque você vai precisar dessas pessoas. Eu vou passar por uma cirurgia. Ok, quem é a sua rede? Com quem você vai contar? E é muito interessante como a gente às vezes se esquece disso, né? E a gente acha que às vezes ali naquele pequeno núcleo familiar vai ser suficiente para suprir tudo, e a questão não é bem assim. E a gente tem aí uma coisa entre o privado e o público, porque é importante manter o privado preservado, obviamente. Agora, se esse privado não faz ponte com esse público, não faz ponte com quem está ali fora, em alguns momentos vai passar por algumas situações complexas. E aí a gente entra numa outra seara, que são duas, na verdade. Primeiro, como que eu peço ajuda sem me sentir vulnerável, sem me sentir desconfortável, achando que eu estou pedindo um favor enorme para o outro, e que horror, porque quem sabe eu depois vou precisar fazer um favor para essa pessoa. Então, tem uma questão de vulnerabilidade, que é importante que seja olhada. E o outro aspecto importantíssimo de ser olhado é que a gente está cada vez mais se fechando no privado, no nosso próprio mundo. O mundo em que você convive com os outros é um mundo muito mais virtual do que um mundo real, e nesse mundo que é muito mais virtual do que real, a gente não se aproxima, não tem profundidade, você facilmente se distancia de qualquer pessoa e pronto, né? Assim, porque não tem vínculo, não tem profundidade, não tem, de fato, conexão. Então, se desconectar é muito mais fácil, porque nem existe a conexão. Então, e aí, né, nesse mundo que é muito mais virtual, a gente também tem uma tendência a cada vez mais entrar menos nestas relações que solicitam o olho no olho, que solicitam tempo, que solicitam dedicação, porque essas relações dão trabalho. As relações rápidas, virtuais, elas são muito mais fáceis, especialmente nos nossos dias de hoje. E elas são mesmo, é fato, elas
facilitam a nossa vida, né? Eu também digo isso por mim, por exemplo, tem os grupos de WhatsApp, eu detesto grupo de WhatsApp, acho um saco ficar ali falando com 300 pessoas, de 300 assuntos que muitas vezes não me interessam. E óbvio que dá para a gente selecionar, enfim, mas é complexo, porque isso também é viver em comunidade, como a gente vai ficando mais intolerante a viver em comunidade. Eu mesma me incluo nisso, né? A gente vai ficando mais intolerante. Ai, que saco, fica todo mundo dando bom dia. Ai, que saco, fica todo mundo falando tal coisa. Como a gente vai ficando mais intolerante ao outro. Eu acho que esse é um outro ponto muito complexo e muito grave, que é nesse mundo de intolerância que a gente vai criar as crianças de hoje, é nesse mundo de intolerância, de tem que ser rápido, relações superficiais, que a gente... Opa, a gente está com pouca bateria aqui, mas a gente já está terminando, mas acho que dá para acabar. Deixa eu ver com quanto a gente não consigo ver com quanto de bateria estou, mas acho que dá para a gente acabar aqui. Mas só para dizer que a gente vai ficando intolerante, e essa intolerância distancia a formação de rede de apoio, distancia a comunidade. Então, é um convite um pouco para um resgate, e eu digo, né, que ele também, obviamente, começa por mim, de maior tolerância com a convivência com o outro, com os grupos. Isso até pode começar no grupo virtual, obviamente, porque eles existem muito mais hoje em dia do que o grupo real. E, claro, eles precisam passar pelo grupo real também, né? Então, da gente poder acessar as pessoas, muitas, e é comum hoje, por exemplo, famílias que moram no mesmo condomínio, todos se conhecem ou se falam pelo grupo de WhatsApp, mas pega o elevador junto, não dá um bom dia, não fala boa tarde, não fala oi, tudo bem, como vai, não olha no rosto, mas estão todos ali no mesmo grupo de Facebook, de WhatsApp, mas não se cumprimentam, não se conhecem. E também não tem interesse no outro, não é só a intolerância, mas é a ausência de interesse que se tem no outro. E o que eu queria, assim, chamar a atenção com esse tema, que não é um tema que traz uma grande solução, mas é muito mais uma reflexão, assim, que mundo a gente vai criar se a gente continua com esse mundo em que a gente não quer muita proximidade, em que a gente tem um tanto de intolerância? Como é que a gente vai fazer nesse mundo no futuro? Será mesmo que coisa de comunidade, ela só ficou lá para trás? Porque, assim, hoje a gente tem inúmeras comunidades, mas são comunidades virtuais, e a minha questão, né, a questão que eu levanto é, essas comunidades virtuais, elas tendem a ser muito mais superficiais, e em sendo muito mais superficiais, elas não nos ajudam a criar, de fato, laços, vínculo, e ter pessoas com quem a gente efetivamente possa contar no nosso dia a dia. Só que nós não somos seres sozinhos e isolados no mundo. Como é que nós vamos ser como seres isolados, sozinhos? Isso é possível? Acho que é bem complexa essa questão. Eu queria hoje fazer essa reflexão aqui. Como é que você tem aí no seu dia a dia construído as suas redes? Você tem construído redes, você tem rede de apoio, se acontecer alguma coisa, você tem com quem contar? E se essa resposta for não, não tem ninguém para contar, então eu acho que é bem bacana você começar a observar quem é que mora no seu prédio, ou no seu bairro, ou na sua rua. Quem são as pessoas que estão próximas a você? Quem são os amigos ou os familiares que estão perto de você e com os quais você pode contar? É importante a gente saber e levantar esta rede. Ela pode nos salvar em vários momentos. Eu já tive várias experiências em que ter uma rede de apoio foi o que me permitiu me manter bem ou me organizar rapidamente depois de alguma situação mais complexa, de vulnerabilidade, enfim, e isso faz toda a diferença. Então, para essa nossa semana começar ainda melhor, que tal você pensar aí o que é que você pode fazer nela, exatamente nesta semana, para deixar a sua rede ainda mais fortalecida, ou para começar a montar a sua rede, se é que você ainda não a tem. Combinado? Rede, porque nós somos seres sociais e precisamos um do outro para viver. Um beijo grande, nós vamos ficando por aqui, nessa nossa live de segunda-feira, a primeira live de julho, e nós nos vemos em breve
uma próxima live. Um beijo, Andresa, para você. Um beijo para todo mundo que esteve aqui na live no Insta e também para quem passou por aqui no Face. Nos vemos sexta-feira. Um beijo, tchau, tchau.